Olá, eu me chamo Jennifer Raíza, sou estudante de Ciência da Computação no UFCG e vou apresentar o trabalho final da disciplina de Paradigmas de Linguagem de Programação, desenvolvido pelo meu grupo, que é composto por Eduardo Nogueira, Emily Neri, Maria Clara, Luiz Alberto e eu. Contextualizando um pouco o nosso projeto e falando sobre o problema que o sistema resolve, o problema que identificamos foi a alocação manual de turmas em sala, que é um processo lento e sujeito a erros. É difícil garantir a capacidade da sala, os recursos necessários, como o projetor e laboratório, e também evitar conflitos. Isso gera salas superlotadas, falta de recurso e choques de horário. Como solução, a gente propõe o sistema alocador de turmas, que é um sistema inteligente, automatiza a distribuição de turmas em salas, considera a capacidade, recursos e horários e minimiza erros e economiza tempo. Como funciona o algoritmo? Inicialmente, a gente recebe uma entrada, como entrada os dados das salas das turmas. Durante o processamento, a gente aplica regras lógicas, como se checar se a sala suporta a turma, se os recursos estão disponíveis e se não há conflito de horário. A saída é uma lista de alocações otimizada e a gente usa o backtracking para corrigir falhas e encontrar soluções adequadas. Do sistema em si, a gente tem uma divisão de usuários. São dois perfis. O perfil de administrador, que é um usuário único. Ele pode cadastrar turmas e salas, gera alocações automaticamente e pode fazer ajuste manual quando necessário. E o perfil de professor, que pode visualizar suas turmas e informar ou editar os requisitos das mesmas. Os nossos objetos. A gente tem as turmas e as salas. As turmas são objetos que representam a disciplina, oferecida em um curso com suas características. Por exemplo, a gente vai ter o ID da turma, o nome da disciplina. A disciplina é previamente cadastrada e, como exemplo, a gente cadastrou todas as disciplinas obrigatórias no curso de Ciência da Computação do FCG. Você só consegue adicionar uma disciplina se ela existe no sistema. Nós temos o curso, que segue essa mesma lógica da disciplina, o código do professor, para ligar a sala ao professor, a capacidade, que é o número de alunos, e os requisitos da turma, que podem ser projetor, laboratório, acessibilidade ou quadro branco. As salas, uma sala é representada com seus recursos e capacidades. Então, a gente vai ter o ID da sala, o prédio, no caso o bloco, pode ser CP, range, enfim, qualquer coisa, a capacidade da sala, ou seja, quantos alunos a sala comporta, e os recursos da sala. Por exemplo, a sala 20 tem um projetor, laboratório, acessibilidade, enquanto a 21 tem um projetor e quadro branco, e assim vai. A relação entre turmas e salas, basicamente o sistema tenta unificar os requisitos das turmas com os recursos das salas. Um exemplo prático disso. A turma 1, que é a turma de álgebra linear 1, precisa de projetor e 10 vagas. Na sala 21, a gente tem a capacidade para 80 alunos, tem projetor e quadro branco, então ela é válida. Mas a gente também tem a sala 20, que aqui tem capacidade para 120, 110 alunos, tem projetor, laboratório e acessibilidade, também é válida. O nosso algoritmo verifica todas as opções e faz a alocação ótima. É aqui que entra a parte do backtracking. É, o backtracking reavalia as alocações quando há mais de uma turma. Ele detecta quando uma turma ocupa a sala com recursos a mais do que precisa. Por exemplo, uma turma precisa só de projetor e quadro branco. E aí ela foi alocada em uma sala que tinha tudo isso e mais outros dois recursos. Então ele refaz a alocação, movendo essa turma para uma sala mais adequada e libera essa sala anterior para que outra turma que realmente necessite dos recursos possa ser alocada. Isso garante o uso otimizado de salas e recursos. Bom, partindo para a execução do nosso sistema, inicialmente nós temos a tela de boas-vindas. Por enquanto, nosso arquivo de fatos está vazio, então a gente precisa começar registrando um usuário. É isso que eu vou fazer. Vou dar um ID para o usuário, que seria a matrícula, um nome e uma senha. Também eu preciso fornecer a função do administrador, no caso vai ser 0, o administrador, e o usuário foi registrado com sucesso. Além disso, eu vou registrar também um ID de professor. Então, por exemplo, um perfil de professor. Professor com o nome Ricardo, uma senha e a função desse usuário que vai ser professor. Usuário registrado com sucesso. Uma vez registrado um professor, um usuário, pode fazer o login. Então, fazendo o login de administrador, caímos na tela de administrador. Como citado, um administrador pode gerar alocações e visualizá-las, cadastrar e editar tanto salas quanto turmas. Passando pelas funções de administrador, nós temos gerar alocação, mas não vamos ter nenhuma porque não temos turmas e nem salas. Então, podemos cadastrar uma sala, por exemplo, um ID 1, bloco CD, capacidade para 50 alunos. E vamos ter um projetor, ahn, acessibilidade e um quadro branco. Pronto, sala cadastrada. Podemos cadastrar uma turma, um ID, por exemplo, 101. Vou dizer que essa turma é da disciplina de Álgebra Linear 1, do curso de Ciência da Computação. O professor, que é o único que tem disponível, só a critério de teste, se você tenta adicionar um professor que não existe, o sistema não deixa. Então eu preciso dizer que é um professor que existe e vou escolher dias e horários. Segunda, o primeiro horário e, por exemplo, quarta, o terceiro horário. A capacidade e os requisitos que a turma precisa. Projetor e acessibilidade, por exemplo. Pronto, turma cadastrada. Agora que temos uma sala e uma turma cadastradas, a gente pode gerar as alocações e ver como funciona. Gerei a alocação, agora eu posso visualizar. A turma 101, que é a única que a gente tem, foi alocada para a sala 1, que também é a única que a gente tem, nos dias segunda e quinta, nos horários de 8 às 10 e de 14 às 16. Eu posso, por exemplo, editar a turma, mudando os horários. Por exemplo, eu vou dizer qual é a turma que eu quero alterar, a 101, e cair na tela de edição de horário para a turma 101. Eu vou editar um horário existente, o horário vai ser o da segunda, e agora eu quero que ele seja na segunda ainda,
Só que ao invés de ser de 8 às 10, eu vou querer que ele seja de 18 às 20. Horário atualizado com sucesso. Agora que atualizamos o horário da única disciplina que a gente tinha, a gente pode de novo eh, gerar as alocações e ver o que acontece. Gerei novamente as alocações e visualizei. A turma continua alocada para a única sala, que é a sala 1, só que os horários mudaram. Agora ela está alocada para a segunda, de 18 às 20. Além disso, eu posso editar outras coisas da turma. Eu posso editar horário adicionando um novo horário. Por exemplo, na terça, no primeiro horário. Posso também remover um horário existente. E eu quero remover esse horário que eu acabei de adicionar da terça, por exemplo. Horário removido com sucesso. Agora, se eu tentar editar o horário novamente, ele vai me mostrar apenas os horários que restaram, que foi de quinta e de segunda. Além disso, eu posso editar os requisitos da minha sala. Eu posso adicionar um projetor e um laboratório. Posso também tentar realocar um novo professor para a turma. No caso, eu não tenho nenhum outro para realocar, porque no momento a gente só tem um, mas se eu tentasse realocar com um professor que não existe, ele diria que o professor não foi encontrado. Eu posso editar também a quantidade de alunos. Agora eu quero que sejam 40 alunos. Posso remover a turma e voltar. Não vou remover a turma, porque a gente só tem ela, mas eu poderia, se quisesse. Voltando para a tela iniciar do administrador, a gente pode visualizar as alocações que a gente tinha anteriormente, que no caso a turma estava alocada para essa sala 1, nesses horários. Mas como a gente mudou os requisitos, provavelmente a sala não vai mais atender, porque a sala não tem recurso suficiente. Então vamos tentar gerar alocação. Opa, salas disponíveis não atendem os requisitos de todas as turmas. Então, se a gente visualizar as alocações, vai ver que já não tem mais nenhuma alocação disponível, já que a gente mudou os requisitos. Agora, a nossa turma precisa de laboratório e projetor. Só que a sala que a gente cadastrou só tinha quadro branco, acessibilidade e projetor. Não tinha o laboratório, né? No caso, que é a sala requisita. Então, para mudar isso, a gente poderia editar a sala, editar os recursos da sala, a sala 1, e eu poderia agora dar um projetor para ela, acessibilidade, um quadro branco e também um laboratório. Recursos atualizados com sucesso. Voltando para o menu anterior e tentando regerar as locações, nossa sala foi realocada, porque agora a nossa turma foi realocada, porque agora a sala que a gente tem atende aos requisitos. De volta ao nosso menu inicial, que é o de boas-vindas, a gente pode fazer o login com o outro usuário, que é o usuário do tipo professor. A matrícula dele é 2025-001 e a senha. Entramos agora na interface de professor. O professor pode visualizar suas turmas, ou seja, as turmas que estão atreladas a ele, só, no caso, Álgebra Linear 1, do curso de Ciência da Computação, com 40 vagas e os recursos que são laboratório e projetor. A gente pode alterar os requisitos da nossa turma. Por exemplo, se eu tentasse alterar os requisitos de outra turma, não existe, mas se eu tentasse de outra turma qualquer, ele ia dizer, erro, você não tem permissão para alterar essa turma, justamente porque não é ele o professor, e pede para ele tentar novamente. Alterar os requisitos da sala dele, ele pode adicionar e refazer. No caso, nós temos essa mensagem de erro, dizendo que alterar os requisitos sobrescreve os que já existem. Então, se precisa manter, tem que adicionar novamente a lista. Então, eu vou querer projetor, é, o laboratório e também acessibilidade. Pronto, se eu for visualizar a turma, eu vou ver que os requisitos mudaram. Para exemplificar melhor o nosso fluxo e demonstrar com uma carga maior, eu adicionei mais turmas, salas e usuários. Então, eu vou logar como administrador. Vou mostrar as validações que eu tenho até então, que só são essas. Mas agora eu quero gerar alocações com base nos meus novos dados. Gerei as alocações, agora eu vou visualizá-las. Aqui a gente pode ver que ele trouxe uma combinação de salas e turmas, de forma que todas as turmas fossem atendidas. Como a gente pode ver, por exemplo, essa turma 101 foi alocada na sala 1, numa quinta-feira, das 10 às 12. Essa turma 102 também foi alocada nessa sala, também numa quinta-feira, só que de 14 às 16. Para exemplificar e mostrar como o nosso algoritmo muda, eu vou alterar essa turma, a turma 101, passando o horário dela, que antes era da quinta-feira, das 10 às 12, para quinta-feira, só que das 14 às 16. Vamos lá. Editar a turma, editar o horário. A turma é 101. Eu vou editar o horário dela, o horário existente. O número é o 2, que é a quinta-feira, e vai continuar sendo na quinta, só que agora ele vai ser no terceiro horário, que é de 14 às 16, para dar conflito com aquela outra. Pronto. Voltando e gerando novamente as alocações. Agora, visualizando novamente, a gente pode ver que a turma continua aqui. Ela foi alocada na sala 1, na quinta-feira, das 14 às 16. Só que a outra turma, que era a 102, que também estava alocada nessa sala, foi alocada para a sala 8 e continuou com o mesmo horário, quinta-feira, 14 às 16. Então, ele refez o backtracking e buscou a melhor forma possível de atender todas as salas, todas as turmas com base em todas as salas que tinham disponíveis. Agora, só uma última exemplificação, para mostrar como funciona o fluxo, já que a gente cadastrou mais usuários. Eu vou editar a turma e tentar realocar agora o professor. A turma vai ser a 101, que estava antes com esse professor aqui, e vou alocar ela para esse professor aqui, por exemplo. Pronto, o professor foi realocado. Eu posso também remover essa turma, a turma 101, e turma 101 removida com sucesso.
além de todas as funcionalidades que foram demonstradas, que foram as que a gente propôs, a gente tem a tratativa de erro, no caso, a demonstração de erros. Algumas apareceram durante a execução, outras estão escondidas e eu não vou conseguir lembrar de todas agora, porque foram várias, mas, por exemplo, a gente tem a tratativa para a opção invada, que serve para garantir a clareza e a orientação do usuário, quando algo não vai funcionar como esperado. Além disso, ele evita inconsistências no sistema, garante a confiabilidade e apoia as decisões, né, de administrador e professor. Bom, basicamente é isso. Esse foi o nosso alocador de turmas, um sistema desenvolvido no paradigma lógico, com Prolog, como citado anteriormente, e essa foi uma demonstração simplória, mas que deu para transmitir a ideia central. Tudo foi bem pensado e tratado para garantir alocações corretas, otimizadas e confiáveis. Muito obrigada pela atenção.